Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao podcast primeiro do ano. E vamos começar desejando a vocês que vocês tenham muitas realizações, muitas conquistas, que esse ano de 2025 seja aquele ano que você idealizou e ele concretize. Você percebeu que eu não falei eu espero que você tenha um ano de 2025 excepcional? Então é sobre isso, gente. Às vezes a gente faz esses desejos, né? A gente coloca, espero que você tenha um ano de 2025 muito bom. A palavra espero, vamos entender ela? A palavra espero, na verdade, é você ficar parado aguardando. Verdade. Então você vai ficar aguardando o seu 2025 ser um ano melhor? Não, não mesmo. Nós vamos começar a concretizar, a criar o ano de 2025 que nós desejamos. E aí entra o tema de hoje: estar consciente. Para eu estar consciente, eu preciso, primeiramente, estar pleno de mim, não é mesmo? Então, para eu estar consciente, eu preciso entender as coisas como elas funcionam. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma diferença entre estar consciente e estar presente. E eu convido para falar com a gente sobre esse tema muito importante, meu amigo Fábio Miquil. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui de volta. Mais um ano que a gente vai estar abordando temas interessantes para que a gente possa se esclarecer e se tornar mais consciente do que acontece com a gente, à nossa volta e saber como lidar com a nossa própria vida. É isso que a Fernanda está falando, né? Estar presente, muitas vezes a gente associa com a presença física. Eu estou aqui, olhando, sentindo o cheiro, eu tô tomando uma caneca d'água, e eu tô vendo a água, eu tô sentindo o sabor dela. Então, isso é estar presente. Estar consciente vai muito além disso. Vai em questionamentos assim, mas por que que eu tô tomando essa água? Estou com sede? Eu não estou com sede? Não importa, a gente tem que tomar água mesmo sem estar com sede, pessoal. Quando a gente tá com sede é porque já desidratou, então tem que estar sempre tomando água. Mas por que água? Por que não refrigerante? Porque a água faz bem. E por que que eu preciso me hidratar? Porque o nosso corpo é constituído praticamente todo ele de água. Nossas células precisam de água, nosso cérebro precisa de água. A gente precisa de água para estar saudável. E com o calor que está fazendo, pelo menos aqui, é necessário. Então, o nível de consciência, ele sempre vai mais a fundo do que o nível de presenças. O nível de presenças, ele atua num nível mais superficial. É fundamental também a gente estar presente nesse momento para ter essa noção do que está acontecendo. Não ficar alienado, não ficar ausente. A gente é estar fora. Tem que estar aqui, tem que assimilar aquilo que está acontecendo. Mas estar consciente é ir muito além, é se questionar a todo momento. Por quê? Por que que eu vou tomar? Para quê? E por que de novo? E sempre indo cada vez mais fundo nesse questionamento. Quanto mais fundo eu vou, mais consciente me torno. Quando a gente está presente, muitas vezes a gente associa com a presença física. Os nossos sentidos físicos estarem despertos, atentos a um momento, a um determinado contexto. Só que isso vai depender do nosso nível de consciência. Vamos dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa de um nível de consciência muito egoísta, muito centrada em mim mesmo, então o nível de presença, de atenção que eu vou ter é só daquilo que me diz respeito a mim. Os meus interesses, as minhas preocupações, as minhas emoções, aquilo que eu quero. Se eu estou numa conversa com alguém, o meu nível de atenção vai estar focalizado só em mim mesmo, ou aquilo que a outra pessoa, as outras pessoas vão trazer de benefício para mim.
Esse é o meu nível de consciência. Só que a gente consegue ir ampliando esse nível de consciência. É como se a consciência, o nosso nível de consciência fosse, feito em camadas. Então, que nem a gente tem as camadas da atmosfera do nosso planeta, essa parte que a gente respira, e aí ele vai ficando mais rarefeito conforme a gente vai subindo na atmosfera, ou nas camadas, né, que fazem parte, ao redor da Terra. Então, assim também é a nossa consciência. Eu posso estar aqui, num raio muito limitado da minha consciência, ou eu posso ir ampliando e abarcando mais. Ao invés de ser só o meu interesse, ou pode ser o meu interesse e o interesse da minha família, e beneficiá-los, ver qual que é a necessidade delas. Posso ampliar ainda mais. Eu posso ir para os meus amigos, ampliar o meu foco, a minha atenção para outros níveis mais externos e ampliando, expandindo. Pode ser para os meus colegas de trabalho, para minha comunidade, pode ser para minha cidade, para o meu país ou para toda a humanidade. Então, de acordo com o meu nível de consciência, vai ser o meu estado de presença. Eu posso estar presente só para mim mesmo, eu posso estar presente para todo um nível, né? Níveis variados de raio de atuação. Então, é dessa forma que a gente consegue entender essa distinção, né, entre o estar presente e estar consciente. Mas por que que eu tenho que estar consciente? Por que que eu estou escolhendo estar consciente? Vamos lá. Lembra que eu comecei falando que 2025 vai ser o ano que a gente quer que seja, que nós criamos, que nós idealizamos? Então, porque agora nós temos que fazer escolhas diferentes. 2024 foi um ano bom. Não vamos falar que ele foi um ano ruim. Isso a gente precisa começar a parar de ver o negativo nas coisas. Por que 2024 foi um ano bom? 2024 foi um ano bom porque eu fiz algumas escolhas, eu fiz algumas conexões neurais, criei alguns hábitos. Alguns podem ser que não era correspondente ao que eu precisava. Tudo bem, não tem problema. Lembra, a gente anda sem julgamento. Então eu fiz essas escolhas para eu chegar aqui agora. Entende? Eu tô nesse nível agora. Agora eu consigo fazer novas conexões neurais para fazer novos hábitos. Quando eu falo novas conexões neurais, eu tô dizendo assim, gente, o nosso cérebro, ele é plástico, né? A gente faz uma coisa chamada neuroplasticidade. Então, assim, o meu cérebro ele funciona da seguinte forma: eu vou tendo atitudes, né? Vou fazendo escolhas no meu dia, durante um tempo, e depois de um tempo, o meu cérebro ele faz conexões neurais que acontecem assim, aquelas escolhas que eu fiz consecutivamente, ela vira um hábito na minha vida. Então, para eu ter novas conexões neurais, ter novos hábitos na minha vida, eu preciso fazer novas conexões e escolhas conscientes, entende? Porque assim, o que é neuroplasticidade é um hábito, e hábito, eu não preciso gastar energia, eu não preciso pensar. Entende? Então, assim, os hábitos de 2024 serviram para 2024. Agora, eu tenho que mudar os meus hábitos para 2025. Eu preciso começar a criar novos hábitos, criar conscientemente novas coisas. Por exemplo, eu quero parar de comer carboidrato. Um exemplo. Então, você vai ficar mais atento, mais consciente na hora que você vai comer. Entende? Você vai fazer as escolhas. Vou comer macarrão? Não, tem carboidrato. Vou comer pão? Não, tem carboidrato. A consciência é isso. Você está presente, mais consciente. É a mesma coisa aqui. Eu tô aqui com o Fábio, com o Mikil, e aí ele tá conversando comigo e eu não tô prestando atenção nele, mas eu estou presente. Entende? Então, estar presente não significa que você está consciente. Sabe uma coisa que você está falando, Pê, interessante, que eu entendi assim que aquilo que é hábito hoje, um dia foi consciente. Um certo nível de consciência, não precisa ser um nível elevado, mas aquilo que não era uma coisa habitual, automática na minha vida, eu tive que despender uma atenção, tive que colocar uma energia para aprender aquilo.
partir do momento que aquilo foi de meu domínio, ele passou a ser habitual. E aí é normal, nosso cérebro, nossa mente funciona assim justamente para ter essas economias de energia. Só que quando a gente fala em ser consciente, é a gente ter consciência que a gente tem um lado habitual, automático, mas que a gente não deve viver de automatismo. A gente tem que estar o tempo todo desenvolvendo habilidades, capacidades, fazendo novas conexões mentais, correlacionando tudo que a gente vive para que novas habilidades e principalmente novas percepções sejam adquiridas. Isso que diferencia um estado de consciência. Quanto mais percepção eu tenho, significa dizer, quanto mais conexões eu fiz do que é a minha vida, de como a minha vida se relaciona com a vida das plantas, dos animais, dos meus amigos, de pessoas que eu não conheço, do planeta Terra, de pessoas que estão do outro lado do mundo. Quanto mais conexões eu vou fazendo, mais consciência eu vou tendo. E é a minha vida, é das pessoas, a relação de tudo que acontece comigo. E isso vai fazendo com que eu seja uma pessoa muito mais assertiva na hora de estar me comportando em relação às outras pessoas e em relação a mim mesmo. Sendo uma pessoa mais generosa, porque como eu tenho muitas conexões, quando eu estou conversando com a Fernanda, por exemplo, eu estou lendo nas entrelinhas, eu não estou só aqui vendo, tendo a presença física de ouvir, mas eu estou lendo outras coisas que ela está me dizendo, o que está nas entrelinhas, o que, que ela está sentindo, qual que é o pensamento dela. Eu conheço um pouco da Fernanda, eu sei um pouco da história de vida, como essa história de vida se relaciona ao que ela está me falando. E aí, na hora que eu vou interagir com ela, aquilo que eu vou dizer vai ter muito mais conteúdo, muito mais sensibilidade. E aquilo que eu vou dizer vai ajudar muito mais ela do que se eu fosse uma pessoa sem consciência, desconectada, vivendo só no automático. De repente, uma coisa que ela falou para mim não foi nada pessoal a mim, mas eu levo para o pessoal e reajo e brigo com ela, de uma coisa que não tem nada a ver, porque o meu nível de consciência estava restrito a um egoísmo meu. É, que nem eu falei no começo, o meu raio de atuação da minha consciência era muito limitado a mim mesmo. Então, esse nível de percepção do outro e de tudo que acontece na vida ajuda eu a, a lidar melhor com as minhas relações, ajuda a lidar melhor com as minhas escolhas, com aquilo o que é melhor para mim. Como que eu vou fazer essa análise? E as minhas conexões são muito limitadas. Eu não consigo identificar propósito na minha vida, eu não consigo relacionar aquilo que aconteceu na minha vida com o que está acontecendo hoje para projetar um futuro. Se tudo isso está desconexo, então realmente não existe uma consciência atuante ali para que as melhores escolhas ocorram. Isso que você está falando é bem interessante, né? Porque se você for ver, quando a gente está numa conversa, né? A gente está olhando para a pessoa, tá analisando a pessoa, e às vezes a pessoa fala uma coisa pra gente, né? E a gente se ofende, né? Por que a gente se ofende? Porque a gente não está prestando atenção no fato, né? Então, assim, numa conversa, você pode estar presente e não estar consciente. Né? Isso é bem interessante. E também você falou de você estar no piloto automático, né? Então você falou disso também, né? Então o que é estar no piloto automático? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem nunca estava no quarto, foi para a lavanderia, chegou na lavanderia, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Isso é piloto automático. Isso é você não estar presente. Né? Então, assim, fazer escolhas conscientes. Então, assim, é muito importante estar presente, fazer escolhas conscientes, estar atento no momento. É muito importante. Mas a gente também tem que pensar que o nosso cérebro, ele também precisa descansar. E o Mikio trouxe uma teoria muito legal, de 1990, não é? Que é a teoria da rede
de modo padrão. Rede de modo padrão. Na verdade, é uma descoberta que alguns cientistas, eu não sei se foram médicos que eles fizeram, que tem um estado da nossa mente que ela é diferente do estado de atenção plena focada. Atenção plena focada é quando a gente está fazendo alguma atividade que demanda total atenção. Por exemplo, você está escrevendo alguma coisa, você precisa de atenção para suas palavras se encadearem para dar sentido. Você está fazendo tricô, você precisa prestar atenção nos pontos, se bem que você chega a um ponto que você pode até automatizar, Até né? um exemplo ótimo Uhum. o tricô, né? Eu faço tricô, gente. Eu faço tricô. Então, o tricô, quando você. É um exemplo magnífico para estar consciente. Porque, assim, te cortando, desculpa. Por favor, Então, simplifique. é assim, ó, quando você começa a aprender um ponto, você tá com a atenção plena, você tá na consciência daquilo. Depois que você aprende aquele ponto, você vai fazendo assistindo televisão, fazendo outras coisas, né? Então, para você ver que estar consciente é isso. Naquele momento, você fez a conexão neural, fez a conexão, virou um hábito, pronto. Perfeito. Então, esse momento de aprendizado que exige muita concentração é o estado de atenção plena focada. Depois que você já automatizou, a gente entra no estado de rede de modo padrão. O que, que seria esse estado? É um estado onde a nossa mente ela está relaxada, vamos colocar entre aspas, porque não é um estado de relaxamento propriamente dito. Ele entra num estado de stand-by, de espera, mais ativo. Vamos dizer assim que aparentemente a gente está relaxado e não está pensando em nada específico como a gente estava na atenção focada. Só que a nossa mente não para de processar, nosso cérebro não para de atuar, né? Então, nesse estado é onde a gente consegue ter insights de criatividade, quando a gente consegue relacionar experiências passadas com o que eu estou vivendo hoje para tirar aprendizados, quando é um estado onde eu tenho essa autorreflexão e consigo me conhecer melhor. É um estado onde eu consigo fazer planejamento de qualquer coisa que eu queira na minha vida, de uma viagem, um planejamento da minha carreira, todo essa elaboração que é feita é nesse estado, da mente, né, diferente da focalização. O que acontece? Quando a gente tem a atenção plena focada, por exemplo, numa conversa, eu estou absorvendo todas as informações que aquela conversa está me trazendo. Quando eu entro no modo de rede padrão do meu cérebro, toda essa a informação que foi captada na atenção focada, ela é processada. Por isso é que muitas vezes, né, a gente estuda um assunto, estuda, parece que aquilo não entrou, não fechou na nossa cabeça. Aí você vai tomar banho, vai caminhar, vai fazer qualquer outra coisa, daqui a pouco dá um estalo, né? Nossa, agora entendi. Porque esse estado de modo padrão é que fez as conexões, nossa mente fez as conexões e a gente conseguiu entender. Então, é fundamental a gente conseguir fazer uma alternância dinâmica entre a atenção focada, que é necessária. A gente precisa de atenção focada para aprender algumas coisas, ser produtivo. E em outros momentos, a gente tem que dar essa relaxada para que as informações sejam processadas. E importante dizer que não é pelo fato de estar nesse estado de relaxamento, é que eu não preciso estar consciente. Então, consciência não tem a ver com essa atenção. Claro que na atenção plena focada, você está consciente daquilo que você está fazendo e do aprendizado que você está tendo naquele momento ou na execução daquilo que você estiver fazendo. Nesse modo de rede padrão do nosso cérebro, o que que acontece, né? Eh, a gente pode estar consciente que a gente está nesse estado e que a gente está processando um monte de informações. E nem por isso a gente vai se sentir culpado, porque a gente não está focado, que a gente não faz parte da dinâmica do aprendizado. O que a gente não pode estar focado é nas ruminações dos pensamentos negativos, porque nesse estado ocorre isso. Só que se a gente está consciente,
a gente não deixa essa negatividade tomar conta da nossa mente. A gente se impõe, se coloca, a nossa consciência se coloca. Por isso que é possível estar nesse modo relaxado e ao mesmo tempo estar consciente. Então é importante, né, a gente ter isso em mente, né? Às vezes você fica focado, você fica na neura, não, eu preciso estar consciente todo o tempo do mundo, estar presente, atenção plena, e você se exige demais, né? E não é verdade, não é isso. Entende? Você tem que estar consciente no momento que você precisa estar consciente. E aí você precisa ter o seu relaxamento. Por quê? Porque vai fazer as conexões e aí vai alinhar todas as informações que você precisa. E a gente estava falando aqui, né, de estar consciente, de conexões neurais, falamos de piloto automático. Tá, beleza. Muita informação. Vamos para a prática? Vamos para a prática? Vamos. Que isso? Não é 2025 um ano melhor? Então a gente tem que praticar. Gente, tem uma coisa que a gente não foge. Então, a gente até estava falando, quando a gente resolveu esse tema, né? A gente estava até falando assim, vamos aprofundar de uma coisa que não saia daquele negócio. Mindfulness, meditação. Então, vamos trazer uma coisa mais prática para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para eu que não fico lá 5 minutos, nem 1 minuto meditando, não consigo. Então, eu quero uma coisa assim que eu seja consciente. Como é que eu faço, né? Então, eu fiquei pensando muito num exercício para a gente ser consciente. E aí eu pensava eu falei, tá, mas eu preciso ter autoconhecimento primeiro. Vamos tentar outro. Tentei outro, preciso ter autoconhecimento primeiro para fazer esse. E eu fui tentando vários exercícios, né, para trazer aqui para vocês. E eu não fugi dele. Não tem como fugir. Gente, o autoconhecimento é o primeiro exercício que você tem que fazer para ter um 2025 magnífico, pleno, né? Então, por que eu preciso ter o autoconhecimento? Porque, assim, através do autoconhecimento que eu vou saber o que me tira do foco. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. Quando eu tô trabalhando, na verdade é o dia inteiro, tá? O dia inteiro o meu celular tá no silencioso. Eu não ponho nem no vibra. Eu deixo ele no silencioso. Por quê? Porque ele tocou, ele vibrou, eu vou olhar. Então, eu sei disso em mim. Eu sou curiosa. Eu vou lá, vou olhar. Não tem jeito. Então, eu já deixo no silencioso. Eu tenho a hora certa para olhar o celular, para responder mensagens. Aí você fala assim, mas se foi importante. Vamos voltar no tempo? Lembra que antigamente não existia celular? E também tinha casas que tinha telefone e tinha casas que não tinham telefone fixo. E tinha hora para ligar. Falava assim, liga a tal hora que a tarifa é mais baixa. Como que naquele tempo as coisas não eram tão emergenciais como são agora? Então, o que é tão emergencial? Esse negócio da gente ser multitarefas, entende? Nós não somos multitarefas, nós somos monotarefas. Então, faça uma coisa de cada vez. E a primeira coisa que você tem que fazer é você ter o autoconhecimento. Ver com você mesmo o que te traz aquela falta de consciência no momento, né? Então, o primeiro exercício que você tem que fazer. Não tem outro para fazer. O autoconhecimento é a coisa mais importante agora, tá? E aí tem um outro exercício que não tem como fugir também, né? Que é da respiração. Né? Se você for ver o mindfulness e a meditação, eles sempre iniciam o exercício deles com a atenção na respiração. Aí eu fui pesquisar, pensei bem, sabe? Por que eles iniciam assim, né? Porque, na verdade, quando você inspira o ar, ele vai para as suas células, né? Ele vai oxigenar seu corpo. E, com isso, ele oxigena seu cérebro. E aí ele vai ter mais capacidade de trabalho. Entende? Então, assim, aquelas conexões neurais que você precisa fazer, com a respiração, ela vai te ajudar. Entende? Então, é por isso que a gente precisa focar na respiração. Por isso que esse exercício é muito importante da gente fazer. E eu queria acrescentar, Fê, somando ao que você está falando, a respiração deixa a gente mais centrado, deixa a gente mais
consciente desse momento, e o autoconhecimento vai levando a gente a saber como a gente funciona, o que que dá certo, o que que não dá certo. E autoconhecimento é assim, eu me conhecer não significa que eu conheço você. Eu me conheço, mas você opera diferente, você trabalha, tem uma forma de lidar com as coisas de uma forma diferente de mim. É muito particular o autoconhecimento, porque é auto, é próprio, né. E eu acho que uma das formas que auxilia a gente nesse autoconhecimento é uma técnica de questionamento, que aí ele se estende para outras coisas também. Por exemplo, assim, o que me faz bem? Responder essa questão. Ah, comida gordurosa não me faz bem, por exemplo, então eu não como. Não importa se o outro gosta, se o outro, né, se faz bem para ele, acredito que não, mas não importa, para mim não funciona. Se eu estudo várias horas, eu não consigo assimilar, chega uma hora que eu não consigo mais. Aliás, meu tempo de foco não é tão grande assim. Só que daí quando eu vou fazer outras atividades, sempre dá um eureka, porque as coisas se conectam. É assim que eu funciono, não adianta eu ficar horas e horas e horas estudando, não funciona para mim. Então, isso é um autoconhecimento. Então, eh, o que funciona, o que não funciona para mim, são questões. E vamos colocar essa técnica para outras coisas também. Eh, como que é a minha relação com a minha esposa? Ela é boa ou não é? Eu tenho que ter esse nível de conhecimento. "Ah, não tá bom, mas por que que não tá bom?" "Porque eu tô sendo assim, eu vou mudar." Eu tô me conscientizando do comportamento que eu tenho e daquilo que precisa ser alterado. "Ah, e como tá a minha relação no meu trabalho? Tá legal? Eu tô meio acomodado." Opa, então é um nível de conscientização que eu tô colocando dentro de mim e como que tá a minha vida profissional. Então eu tenho que me mobilizar. Então essa técnica, né, de fazer questionamentos vai trazendo para a gente as respostas, desde que a gente esteja aberto para ouvir as respostas. Nem sempre ela vem na hora, mas com certeza a resposta vem, porque a nossa mente trabalha, vamos colocar assim, o universo trabalha para que aquela resposta aconteça na minha vida. Só que tem que estar aberto e atento para ouvir a resposta. E quanto mais perguntas eu faço, mais respostas eu tenho. E quanto mais respostas eu tenho, mais conexões eu faço, mais relações de causa e efeito, mais correlações eu faço, mais consciente eu me torno. E quanto mais consciente eu me torno, mais corretas são as minhas decisões, mais resiliente eu sou, mais assertivo eu sou nas minhas resoluções e mais atitude eu tenho perante a vida. Às vezes a resposta vem, às vezes a gente não quer que ela responda, né? A resposta não é o que a gente queria. E a gente tem que aceitar também, né? Tem que aceitar. Essa análise que você fez, né, do autoconhecimento, você tem que fazer uma análise de autoconhecimento físico, emocional, mental e espiritual, tá? Você tem que sentar e fazer esse conhecimento da sua vida. E uma coisa que eu tava pensando aqui, que a gente tá virando o ano, tá fazendo as coisas diferentes e tal. Você podia também sentar no seu autoconhecimento e colocar no papel, né? A gente sempre faz uma listinha, não sei se você já fez essa listinha, né? Fiz, Não? A gente na minha casa, a gente sempre fazia listinha. O que eu espero para esse ano, né? Espero não espero mais nada, né? Eu vou concretizar. Então, assim, o que eu quero para esse ano, né? E aí eu colocava, né, na minha listinha. E aí, na sua listinha, às vezes, até eu acho engraçado, porque tinha gente, esses memes, aí eles colocam que eu espero para 2023. Não, 2024, aí colocou lá. Aí foi que eu espero para 2025. Vou repetir a listinha de 2024 que não deu certo, né? Então, assim, por que você vai repetir a listinha? E aí você faz esse autoconhecimento. Qual foram as escolhas que eu fiz que eu não fiz uma conexão neural para que ela fosse consciente e mudasse? Entende? Isso você pode fazer também. Você sentar e falar, ó, tá, não, mas ó,
você vai fazer isso, mas sem julgamento. Sem julgamento. Eu gosto de falar assim, gente, que as coisas acontecem na vida do jeito que tem que ser, tá? Você tem que se preparar para as coisas acontecerem. Então, eu não ganhei na Mega da Virada. Não ganhei. Se eu tivesse ganho, eu estaria gravando esse podcast em Cancún. Mas eu não ganhei. Então, porque eu não estou preparada para isso. Entende? O ano que vem, quem sabe, né? Então, assim, isso você tem que parar e pensar. Às vezes, as coisas não estão acontecendo porque você não está preparado ainda para que aconteça. Entende? Então, você precisa ter um desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual para que a coisa aconteça de fato. Então, é bem viável você sentar com a sua lista que não deu certo no ano passado, falar, tá, o que eu escolhi aqui que não deu certo? Né? A minha lista, gente, eu tô super feliz com a minha lista de 2024, deu tudo certo. Né? Só a Mega da Virada que não deu. Mas tudo bem, sem julgamento. Então você precisa sentar e ver, né? E nosso tempo está acabando. Nosso primeiro podcast do ano. Espero que tenha sido muito, muito, muito produtivo para vocês. Que vocês coloquem no papel mesmo. Que vocês comecem agora com o pé direito esse 2025. Que seja cheio de realizações. Não espere acontecer. Faça acontecer. Porque capacidade todo mundo tem. Determinação todo mundo tem. E você também tem. Você consegue tirar de letra. Então, comece agora a fazer escolhas conscientes na sua vida. É isso mesmo. E é um convite mesmo, né? Esse primeiro episódio é um convite para a gente ser mais consciente nas decisões que a gente toma, aquilo que nos faz bem para a gente, aquilo que traz bem-estar. E quanto mais conhecimento, mais informação, mais conexão, mais certeza a gente tem do que é esse melhor para a gente. E quanto mais certeza eu tenho, mais fácil fica tomar decisão. Porque fica uma coisa tão assim, gritante, que aquilo é o que precisa ser feito. E não dá para a gente falar assim, eu não vou fazer, eu vou deixar para depois. Pode acontecer também, mas é mais difícil. Quanto mais consciência, mais capacidade de transformação a gente tem. Fica a dica aqui do convite. Vamos juntos ser mais conscientes. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, gente.